Olha, por acaso, essa semana é uma semana de experiência, daquilo que Pedro estava a falar para nós, porque agora, há 38 anos atrás, nós estávamos na casa de uns amigos, prestes para vir a Portugal. Tudo que nós tivemos na nossa casa estava numa ambulância velha, em outro lado. E o senhor, durante o ano antes, tinha estado a falar conosco e com a igreja e tal. E então, há 38 anos atrás, nós saímos da Inglaterra pela fé e viemos para cá. E chegámos cá no dia 25 de abril. Portanto, para a semana, 38 anos aqui em Portugal. E o Senhor tem sido fiel. E o Senhor, Ele, por mais incrível que pareça, Ele tem um interesse em cada um de nós, em cada uma das nossas vidas. Ele promete construir a casa da nossa vida. E quando a Bíblia fala acerca da nossa casa, ela não está a falar de casa física. A casa que estamos a construir, ou que Jesus está a construir em nós, é uma casa que, do ponto de vista dele, é uma casa eterna. É uma casa de benção. É uma casa do reino. É uma casa de experiência de Jesus conosco. E estamos nele por causa do Evangelho. E, portanto, é uma casa que Ele constrói que tem a ver com a história dEle. E a história dEle nas nossas vidas. E, através de nós, a história dEle na vida dos outros. E o livro é a respeito disso. A respeito, sim, do batismo do Espírito Santo, mas também acerca do contexto da nossa vida em Cristo, o contexto do mundo em que estamos a viver e a realidade de viver e experimentar a promessa de Jesus conosco e Ele a construir a casa dEle em nós. Então, vamos abordar a introdução do livro utilizando o ensino de Jesus sobre essa construção da casa no Evangelho de Lucas. E ao ler esses conselhos de Jesus acerca de construir a casa da nossa vida, vamos lembrar quem está a falar. Alguns já construíram a sua própria casa, não é? Outros estão a pensar em construir a sua própria casa física. E quase de certeza absoluta, passam horas e horas e horas com o arquiteto a fazer os planos e os esquemas, a discutir entre eles sobre o que queres e o que não queres, a visualizar essa casa, não é? E o processo leva tempo. Mas agora, ao iniciar essa série sobre o batismo do Espírito Santo e os planos de Deus para a casa da nossa vida, vamos lembrar primeiro quem está a falar. Não é um arquiteto qualquer. É o arquiteto Jesus. Jesus, através de quem todas as coisas foram criadas, visíveis e invisíveis. Jesus que veio para esse mundo para morrer na cruz, como já cantamos. E pagou o preço do nosso pecado lá, ressuscitou, agora está a reinar. É esse Jesus que quer construir a casa da tua vida. É esse Jesus que vai estar a dar conselhos dele a respeito de como ele quer construir, através de ti, através de mim, uma casa que traz glória a ele. E uma casa de uma vida que é abençoada e que sabe que está abençoada. E uma vida que também tem influência como luz no meio das trevas. Portanto, essa casa que Jesus tem em mente por todos nós
É uma casa que nasce no coração de Jesus, que nasce na eternidade, literalmente. E que traz então o poder de Jesus, o poder do reino e a benção do reino. Então é esse Jesus que está a falar. E ele leva-nos para uma outra visão da nossa casa aqui na Terra, de uma outra maneira de ver a vida aqui no mundo. Amém? Estão de acordo? Porque eu sei do que estou a falar, porque antes de conhecer Jesus, eu também pensava muito tempo a planear o que eu achava ia ser a casa da minha vida. E gastei muita energia nisso. E muitas horas de escola, de universidade e não sei o que mais, não é? A gente pensa nisso. Mas Jesus vem e Ele diz, não pensa assim tão baixinho. Não pensa assim com tão pouca ambição. Pensa acerca da casa que eu estou a construir. E isso traz ambição. Ambição espiritual para experimentar aqui no mundo e depois durante uma eternidade coisas absolutamente tremendas que vêm de Deus. E tudo isso tem a ver com o que José estava a dizer. Buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas. Essas coisas que tantas vezes nós ambicionamos são a consequência. A consequência de viver para Jesus. E deixar que Jesus nos abençoe. Aleluia. Então, esse Jesus diz assim, com uma palavra que sustenta o universo inteiro. Então, acho que pode muito bem sustentar a nossa vida. Hein? Ele diz, eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construi uma casa sobre o chão, sem alicerces. Versão em Mateus diz sobre a areia, sem alicerces. No momento em que o torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Me lembro-se Jesus a dizer, agora, só uma parte. Esse ensino de Jesus pode no início de ser, se nós não temos cuidado, pode no início ser assim um bocado duro. Eu vou mostrar-lhes como é. Alguém que ouve a minha palavra e recebe, é como ele está a construir a casa sobre a rocha. Mas se ouve a minha palavra e não recebe nada, é equivalente a construir a casa sobre a areia. A gente pensa, epá. Mas depois pensa, em vez disso, pensa nas intenções de Jesus, que quer derramar sobre ti, benção após benção, por uma eternidade, poder para a sua casa, paz na sua casa, benção sobre a sua família, e para alcançar tudo isso, ele diz, ouça a minha palavra e ponha em prática. Seja batizado no Espírito Santo. Siga essas instruções e vamos juntos construir uma casa que vale a pena ter. Não há nada, então, mais importante do que a tua casa. A casa da tua vida. Não há nada mais importante do que isso, no sentido que eu estou a falar. E Jesus Cristo, Ele tem muita experiência em construir casas.
e muita experiência que sai de um coração que levou-lo para vir cá, ir à cruz, ressuscitar a favor de nós. Por quê? Porque queria construir a casa dele. E em Efésios capítulo 2, fala disso. Jesus disse, ou Paulo disse a respeito de Jesus, ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Às vezes nós celebramos, e às vezes sempre celebramos, o fato que aqui na fonte temos o que chama-se estrangeiros. E temos brasileiros que são estrangeiros. E até temos famílias que vêm da Venezuela, temos Guiné-Bissau às vezes. Ei, nações tremendas, estrangeiros, mas a Bíblia diz que somos todos concidadãos dos céus, membros da família de Jesus. E logo então, construir a nossa casa nesse Jesus não é uma coisa que nós podemos fazer sozinhos, isolados. Isso é que às vezes aqui em Portugal, eu ouço a frase, eu tenho que tratar da minha vida, vou tratar da minha vida. E a ideia por trás disso é, olha, eu sei o que eu quero, eu sei o que tenho que fazer, para mim, para a minha vida, eu vou tratar disso. E é tipo uma coisa à parte às vezes, dos próprios cristãos. Eu tenho a minha vida para tratar e depois é ao lado da igreja, da religiosidade. Não, Senhor. Não, Senhor. Trata da tua vida, mas a tua vida é em Cristo. E Ele vai construir a tua casa. Amém? E não há estrangeiros. Essa construção da tua casa vai estar em conjunto com todos os outros que pertencem a Jesus, onde Ele também está a construir a casa deles. Isso é uma construção em conjunto. É impossível pensar em termos individualistas. Eu e Jesus construindo a minha casa, Ele me vai abençoar. Não, Senhor, não funciona assim. Por quê? Porque simplesmente somos todos membros do mesmo corpo de Cristo. E depois ele continua. São estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Estão a ver? Este construtor está a edificar a igreja dele. E onde é que ele mora? Na igreja dele. Isso é a casa dele. Amém? E depois o Pedro, para acrescentar isso, então, fique com aquela imagem na mente. Jesus está a construir a casa dele, a igreja dele. Ele disse, edificarei a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Não vai haver nenhuma tempestade que pode abalar essa construção minha, a minha igreja. Não vai haver. Os tempestades podem vir, mas essa casa, construída sobre a rocha, permanecerá. Amém? Para a eternidade. Até esse Jesus, que está a construir essa casa agora dele, onde a Trindade mora, ele virá uma segunda vez para buscar essa
corpo dele, a igreja dele, a noiva dele. Tanto interesse ele tem para ver essa casa construída e cheia e grande, e em todas as nações que ele virá buscar-nos. E toda a gente que pertence a ele, toda a gente que tem estado a construir a casa da vida dele, sobre a rocha dele, vão estar com ele, vão vê-lo face a face. Aleluia! Para enfatizar isso, ainda mais, o apóstolo Pedro disse: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e precioso para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nele confia jamais será envergonhada. Jamais será envergonhada. A casa não vai cair. Não vais ficar envergonhada. Mas, repararam? Vocês, Jéssica, Mário, vocês são pedras vivas na construção desse templo. Jesus construir a casa dele. Estão a ver? Sim? Então, não é quando nós estamos a pensar em construir a nossa casa, pensamos assim: nós somos chamados para ser pedras vivas na construção mais ampla, por assim dizer, da casa do Senhor. E cada um contribua. Há muitas figuras assim na Bíblia, de sermos o corpo de Jesus, um são o braço, outro a perna e tal, não é? Mas também, então, essa figura, pedras vivas na edificação da casa do Senhor. Não é? Mas isso então se aplica à nossa vida pessoal. Tem que ter tudo isso em mente na nossa vida pessoal quando estamos a querer construir a nossa casa em Cristo Jesus. Isso tem a ver também o que Pedro tem estado a falar sobre a visão que o Senhor tem nos dado para a igreja aqui, no Vale de Sousa. Vocês já viram o resultado de casas mal construídas quando vem o tsunami? Quadros, imagens desoladores, onde é possível ver a destruição completa de casas mal construídas e ali no meio uma casa que fica em pé, bem construída. Não é? Temos visto imagens dessas. O batismo no Espírito Santo, a Bíblia diz: vocês receberão poder para serem as minhas testemunhas. E com esse tipo de quadro, o que é que isso traz à mente? Traz à mente Vale de Sousa, com pessoas que estão em Cristo, cheios do Espírito Santo, recebendo essa benção quando estão a construir as suas casas. E quando vêm os testemunhos, as tempestades, eles respondem no poder do Espírito Santo. Eles estão a confiar em Jesus. Jesus está interessado em construir a casa deles e não são abalados. E nas aldeias, nas vilas de Vale de Sousa, há casas dos filhos de Deus que Jesus até disse são luz aqui no mundo e que são diferentes. Tem uma benção diferente. Lembre-se quando Jesus mandou os seus discípulos pela primeira vez, até Pedro falou nisso semana passada, para visitar casas. E ao chegar a uma casa, para dizer: paz seja sobre essa casa.
E quando houve alguém ali receptivo espiritualmente, a paz de Jesus, esse Jesus, ia ficar sobre aquela casa. E essa casa, durante aquela visita, ia ser uma casa muito diferente daquela casa onde os discípulos estavam a ficar. Eles iam depois sair para curar, para pregar as boas novas do Evangelho. Mas dentro da casa iam experimentar a benção de ter alguém que estava em Cristo Jesus lá, não é? Então, mais uma vez, essa parábola, esse ensino de Jesus, não traz uma ambição pequena, que seria ter, mesmo se fosse ter a melhor casa física que há em todo Portugal. Isso seria uma ambição muito pequena em comparação com ter uma casa onde reside a paz de Deus, onde reside a paz e a benção de Deus sobre o casamento, sobre os filhos, sobre os vizinhos que estão ali ao lado. Por quê? Porque há um tipo farol espiritual lá. Uma família que pertence a Jesus. Há uma família que tem autoridade, que sabe como é orar, que sabe como é ouvir através do Espírito a voz de Jesus e a palavra dele. E ao praticar essa palavra, eles têm algo para abençoar a eles, mas também para abençoar outros. Amém? Amém ou não? Amém ou não? Isso é o que o Val de Souza precisa. Aleluia! Aleluia! Olha, então, do ponto de vista disso, de acordo com isso, então, Jesus por trás de tudo. Jesus tem essas intenções de construir a casa dele em nós e através de nós. Isso significa, então, que nós que somos crentes, pela graça de Deus, é tudo pela graça de Deus, mas somos as pessoas mais importantes de todo o Val de Souza. Filhos e filhas de Deus. De tal maneira que Jesus era capaz de dizer, olha, se esses iam ouvir a mim, vão também ouvir a vocês. Que iam obedecer a mim, também vão obedecer a vocês. Há algo em ti, Filipe, que tem a ver com Jesus. Amém? Isso é a vida em Cristo Jesus. E o batismo do Espírito Santo vem e transporta tudo isso para a nossa experiência. Para a nossa experiência. Para terminar, e voltando para a parábola, e agora incluindo a minha esposa. Oh, esposa, traga-me essas coisas. Lá vem ela. Epa! As instruções de Jesus na parábola, ok? Oferece-nos duas opções. Construir a casa sobre a rocha ou construir a casa sobre a areia. Para construir a casa sobre a areia, o que é que tu precisas? É mais fácil, pelos vistos. Só preciso disso. Para construir a casa sobre a rocha, o que é preciso? É verdade ou não é? Nós estamos a oferecer uma cópia do livro, não é? Infelizmente, nós não podemos oferecer uma picareta ou uma espada plástica. Uma pá plástica. Mas convinha, ouça as palavras de Jesus, convinha sair daqui com o livro e a pensar o que é que tenho na mão. Uma picareta, uma pá plástica.
Porque essas instruções de Jesus dizem, é preciso uma picareta para cavar fundo. E por que é preciso uma picareta para cavar fundo? O que é o esforço que uma pessoa tem que fazer? Afinal, salvação é de graça. Jesus fez tudo. Mas então, qual é o esforço que é preciso fazer? Por que é preciso cavar fundo? Por que eu não posso andar simplesmente com uma pá plástica? Porque o grande desafio, o trabalho que o Senhor quer é que nós cremos em Cristo. E o maior desafio que todos nós vamos ter nesse percurso de construir a nossa casa é o desafio de conseguir obedecer a palavra e pôr a palavra em prática. Portanto, eu posso falar com até um bocado de emoção acerca daquela altura, há 38 anos atrás, quando saímos de Inglaterra, mas vocês nem imaginam o cavar da palavra que fizemos durante o ano antes. O que é que o Senhor está a dizer acerca de viver pela fé? De família, das crianças, etc. Não é? O esforço é um esforço de chegar a uma fé onde pões em prática a palavra, que é obedecer. É tão simples como isso. Obedecer a palavra de Jesus para construir uma casa sobre a rocha. Mas, no mesmo tempo, é preciso um esforço para chegar a essa obediência. Estou fazendo sentido? Sim ou não? Hã? Sim ou não? Portanto, Pedro vai falar da segunda parte do livro, o segundo capítulo. Isso é só a introdução. Isso é apresentar, uma tentativa de apresentar o que nós temos à nossa frente. Mas a garantia, pensei numa outra coisa agora, vamos gostar disso. Essa picareta tem uma garantia. É indestrutível. Não sei quantos anos essa picareta pertence a Fernando. Eu não sei quantos anos tem ela, mas deve ter muitas. Não é? Essa picareta vem com uma garantia. E a picareta de obedecer a palavra de Deus vem com garantia. Eterna, indestrutível, a palavra do Senhor nunca voltará em vão. O Senhor vai ser sempre fiel à sua palavra. A palavra dele vai transformar a nossa vida e vai transformar a vida dos outros. Portanto, pensei ainda mais uma outra coisa acerca da picareta. Quem é que tem a picareta? A minha esposa valente, não é? A sério, uma das coisas dessa energia, desse esforço para obedecer, é levar uma picareta ao casamento. Quantas pessoas, não é? Marido e esposa, quase é que vivem a vida cristã separado. É impossível construir a nossa casa a não ser em conjunto. E, portanto, ao querer receber da palavra, fala com o teu marido, fala com a tua esposa, conversa sobre essas coisas que Jesus quer para o teu casamento. Fala com a tua família sobre essas coisas. E depois fala com os outros irmãos, porque estamos nisso juntos. E Jesus está a construir a casa dele, usando-nos a todos. Não é? Estou a fazer sentido? Hã? Essa
coisa da picareta. Olha, transforma a nossa vida. Eu tenho que terminar, mas quando eu casei com Jéssica, era preciso uma picareta da minha parte, porque ela tinha, não sei, décadas de experiência da vida cristã. E eu nada, zero, não é? E, portanto, eu lembro-me, para eu orar em voz alta, à beira dela, ela orava, tudo muito fácil, não é? Era preciso uma picareta para obedecer a Deus da minha parte e orar com ela, por exemplo. Ou ouvir o que ela tinha que dizer, ainda faço isso. Hoje de manhã fizemos isso. Através da conversa, não é? A palavra vem. Coisa em conjunta. Portanto, vamos sair daqui orando para nós, orando para Val de Sousa, conscientes que temos uma picareta em mão. Ok?